Eu sou um pastor muito feliz por isso, porque a nossa igreja, aqui em nossa igreja, 95% das pessoas que estão aqui frequentando, que são os discípulos dessa igreja, elas já estão numa célula. Todos esses irmãos que vocês viram aqui, eles só estavam aqui porque eles estavam frequentando uma célula. Isso é muito gratificante para um pastor, saber que, de alguma forma, vocês estão sendo pastoreados, vocês estão sendo cuidados, se assim vocês permitirem, né? Tem um lema aqui da nossa igreja que a gente sempre fala: nada forçado funciona. Nós vamos oferecer várias coisas para você. Você escolhe se é isso que você quer. Mas o nosso objetivo sempre será, seja no orfanato, seja no batismo, seja assistindo filme, seja participando de qualquer outra coisa, principalmente da célula. Isso tudo é para que você e a sua família sejam edificados. Amém? Queridos, eu quero ser muito rápido aqui nessa mensagem, mas eu gostaria muito que essa mensagem entrasse no seu coração, para que você pudesse perceber que você está diante do Senhor e servindo a Ele com toda a dedicação, com todo o amor, com todo o seu coração. Qual é a sua visão de futuro? Você pensa no seu futuro? Você tem pensado, sabe, aonde você vai estar e fazendo o quê daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Onde você estará? Você e, claro, a sua família. Você pensa sobre isso? Você sabia que é muito importante você ter alvo, ter objetivo? A gente não pode viver diante desse poeta popular Nelson do Pagode. Nelson não é não? Zeca do Pagode. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Nós temos um Deus que quer o melhor para nós. Nós não podemos achar que o futuro está nas mãos do Senhor. Sim, está. Mas o que você tem pensado sobre isso? Existem várias frases que falam sobre metas, principalmente sobre direção e sobre alvo, que nós precisamos ter. A falta de visão do futuro. Possivelmente você, em algum momento da sua vida, você já ouviu frases como essas: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe o que quer, acaba aceitando qualquer coisa. Sem direção, qualquer vento é favorável. Quem vive sem metas acaba vivendo, sabe de que forma? A deriva. Quem não planeja o futuro, vive consertando o passado. Sem um alvo, você corre muito e chega a lugar nenhum. Se você não decide o caminho, alguém vai decidir por você. Olha isso, irmãos. Quem não tem foco, acaba desperdiçando energia à toa. Viver sem objetivo é como remar sem rumo. Cansa, mas não chega em lugar nenhum. Quem não sabe para onde vai, vive perdido no meio do caminho. E de minha autoria, se você mirar no nada, com certeza você vai acertar em cheio. Vocês já ouviram essa frase? Hoje eu estou aqui para dizer para você que a palavra de Deus, através de homens de Deus, nos direciona a ter um alvo, a ter uma meta. E eu preciso que nesta manhã você entenda isso, cumprindo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Vivemos num tempo de incerteza, de desafios, que acaba roubando de nós exatamente isso. Medo do futuro. O que vai acontecer comigo? Nós falamos sobre isso quando pregamos sobre o maná, mas ainda existem pessoas que pensam assim. Vamos aprender hoje, através do apóstolo Paulo, como desenvolver uma visão do futuro. Você quer ter uma visão de futuro? Levante sua mão assim. Receba essa palavra em nome de Jesus. Então, vamos verificar aqui o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 13 e 14.
vamos ver aqui, através desses 2 versículos, o que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito disso. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã, que possamos, ó Deus, entender o que o Senhor quer falar. Nos ajude, tire toda distração, unge meus lábios, a minha mente, meu coração, Senhor. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é: tenha uma visão do futuro. Não tinha como ter outro nome, não tinha que ter para esse tema que não seja exatamente esse. Quando nós vamos analisar o contexto aqui do capítulo 3 de Filipenses, onde o apóstolo Paulo, ele abre o seu coração, falando algumas coisas até chegar exatamente nesses versículos. Paulo está escrevendo aos filipenses, incentivando eles a viver uma vida centrada em Cristo Jesus. A mensagem de Paulo sempre apontava para Jesus Cristo. Então, quando nós vemos aqui no capítulo 3, ele faz uma espécie, como eu disse, de um balanço. Ele fala um pouco sobre o que aconteceu na vida dele, para trazer como exemplo. É um testemunho de vida. Você tem um testemunho de vida. Eu tenho o meu testemunho de vida. Quando eu não tinha Jesus no coração e quando eu passei a ter. Todos nós temos. Então, ele fala aqui sobre os seus títulos, sobre a posição que ele tinha antes de conhecer a Jesus. Está lá nos versículos 4 e 6, nós não vamos ler. Ele abre, olha, eu era isso, eu fazia aquilo, antes de Jesus entrar no coração dele. Depois ele afirma que ele considera tudo perda. Ele vai dizer aqui nos versículos 10 e 11, sabe? No versículo 7 e 8, que ele considerava tudo lixo. No original isso quer dizer esterco. Quando ele conhece a Jesus, tudo aquilo que ele tinha, possuía, todo o seu intelecto não valia de nada, era lixo, era esterco. Ele diz que quer conhecer Jesus e o poder da ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Agora ele começa a dizer o que aconteceu com a vida dele. E então, com humildade e foco, ele reconhece que ainda não chegou lá, que ainda faltavam algumas coisas até ele chegar, mas ele estava no caminho. Aí sim, os versículos 12 e 14. Agora, Paulo tinha um passado de religião. Paulo tinha um passado de religião, um presente de missão e um futuro de salvação. Passado de religião, um futuro de salvação. E nada disso fazia nenhum sentido para ele. Aos olhos dele, sabe, o que ele queria viver era Jesus. Então, diante desse contexto, agora ele começa a falar sobre isso. Agora, nos versículos 13 e 14, ele está falando sobre uma visão do futuro, sobre o alvo, sobre a busca, sobre uma direção dada por ele. Talvez você que esteja aqui nessa manhã, que chegou aqui, talvez não tenha pensado sobre isso até então. Você está vivendo, sabe, esperando o amanhã. Mas eu e você, nós precisamos colocar diante de Deus qual é o nosso maior objetivo, qual é o nosso alvo. Todos nós temos um alvo. E a primeira coisa que eu separei para falar para os irmãos nessa manhã, para a gente ter esse pensamento, conhecer os alvos, o alvo que Deus nos deu, a primeira coisa é libertar do nosso passado. O versículo 13 diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Sabe por que a gente não consegue prosseguir muito? Porque a gente está preso ainda. Abandone o fracasso e o sucesso. Como assim, pastor? Sim, tanto o fracasso quanto o sucesso do passado pode nos aprisionar hoje, pode nos colocar estáticos hoje. E hoje nós estamos aprendendo através do apóstolo Paulo que nós precisamos abandonar o nosso passado.
o nosso passado de vitórias, o nosso passado também de derrota. Muitas pessoas ficam presas aos erros ou às glórias que já passaram pelas suas vidas. Vocês estão vivendo hoje. Não vivam mais presos a esse passado. Tanto fracasso quanto sucesso passado podem ser prejudiciais a esta vida com Cristo hoje. Se você veio hoje aqui nessa igreja, é porque o Senhor quer que você viva o hoje olhando para um futuro. O futuro que Deus tem para nós. O perigo de ficar preso ao fracasso. Primeira coisa que a gente entende aqui, que a gente coloca a culpa e coloca o remorso como esses sendo os fatores que nos impedem de caminhar. Muitas pessoas ficam paralisadas com esse sentimento de culpa, acreditando que os erros do passado estão desqualificando para algo novo, hoje. Será que tem alguém aqui que está vivendo assim? Ainda pensando no problema que aconteceu lá atrás. Medo de tentar novamente. O fracasso pode gerar um medo de avançar, impedindo novas iniciativas. Pessoas que em algum momento da vida erraram, falharam, agora não querem mais viver, não querem mais tentar a fazer aquilo, porque lá atrás eu fracassei. Não. Você aprendeu mais um motivo não, você aprendeu que daquele modo, daquele jeito não deu certo. Mas Deus está falando com você nesta manhã. Tem coisas lindas guardadas para você. Segundo lugar, o perigo de ficar preso ao sucesso. Isso aqui é interessante. Nós ouvimos tanto isso por aí, dos 15, 20 anos atrás, é zona de conforto. Os coaches adoram falar sobre isso. Você está na zona de conforto, você tem que sair da sua zona de... Mas as conquistas passadas, elas podem gerar acomodação. E estamos vivendo hoje através de conquistas passadas. Mas hoje Deus está te chamando para viver conquistas novas. A zona de conforto é achar que aquilo que eu fiz, que foi maravilhoso, que foi lindo, lá em 1960, não serve mais para hoje. Hoje Deus está te dando, sabe, uma interpretação da atualidade, um discernimento que você precisa, tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, hoje você precisa colocar diante de Deus. Hoje é uma nova realidade. Talvez há 3, 5 anos atrás, você não imaginava que estaria aqui em Brasília. Orgulho e soberba. O sucesso pode inflar o ego, impedindo o crescimento contínuo e a humildade para aprender a melhorar. Na verdade, tanto o fracasso quanto o sucesso do passado pode nos paralisar quando nos prendemos a ele. Paulo entendia isso muito bem. É isso, e por isso ele declarou: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. A verdade é que uma visão do futuro exige que venhamos a abandonar os erros do passado, as glórias do passado, as derrotas do passado. O rei Davi, após tantas vitórias, nós podemos ler aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, depois de ele ter ganho, sabe, muitas batalhas, guerras, ele fica em casa, enquanto o seu exército está lá na frente de batalha, está lá lutando, e ele ficou em casa, naquela fatídica tarde, quando ele vai até o passadiço, e peca ao ver Betseba. Ele deveria estar na frente de batalha, mas ele se acomodou com a glória, com as glórias do passado que ele tem. O sucesso se torna uma armadilha, irmãos, quando que nos faz a pensar que chegamos ao topo e não precisamos mais de ter a aprovação de Deus e uma direção de Deus. Pedro, após negar Jesus, ele poderia ter se rendido ao fracasso, mas Deus queria muito mais sobre a vida de Pedro, e ele entendeu isso, sabe, para cumprir um propósito a mais. Ele avançou, ele largou o passado, se arrependeu e se tornou um dos maiores líderes da igreja.
Quem vive preso ao passado nunca enxergará uma promessa nítida, clara do futuro. Deus não nos chama para olhar para trás, mas para avançar para um grande e lindo propósito eterno. Queridos, em 2008, eu chegando na Igreja Batista Atitude com a minha família, ainda era Central da Barra, marcava gabinete para se tornar membro. E eu fui diante do pastor Josué, 200 e poucas pessoas na igreja. Mariana com 14 anos, Aninha com 1 ano e meio, da Beth eu não vou falar a idade. E diante ao pastor Josué, eu quis dar uma carteirada, Luiz. Eu fui dar uma carteirada ao pastor Josué. Pastor, olha aqui, ó. Na igreja que eu era isso, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu achando que ele ia ficar muito feliz, né? Sabe o que ele me falou? Claudir, de todo o meu coração, eu não quero saber o que você foi na outra igreja. Eu quero saber o que você vai ser nessa igreja. E aquilo está gravado no meu coração até hoje. Eu queria que as glórias do passado pudessem ser um cartão postal, um passaporte, para que as portas pudessem ser abertas para mim. Mas através daquela palavra, vindo de um homem de Deus, eu entendi que eu tinha que construir uma nova história. Eu não poderia estar pensando naquilo que eu fiz no passado. Deus esperava eu e a minha família fizesse algo novo ali. O perdão é fundamental. A gente precisa perdoar também para seguir em frente, para não carregar as mágoas que nos impedem de avançar. Você está preso a algo do passado, em nome de Jesus, nesta manhã, Deus está te libertando do seu passado. Amém, queridos? Segundo lugar, foque no alvo certo. Foque no alvo certo. E o versículo 14 diz: prossigo para o alvo. Tenha clareza do propósito. Um alvo definido nos mantém firme em meio às dificuldades. Se eu tenho um alvo fixo, eu vou prosseguir, eu vou continuar. O alvo que o Paulo estava procurando, era um alvo celestial. E eu quero te perguntar, o seu alvo também é um alvo celestial? Você prossegue, você quer um alvo que tem a ver com aquilo que Deus quer para a sua vida? Não permita as distrações. Muitas coisas tentam desviar, preocupações, prazeres temporários, opiniões alheias. Pensa no negócio que atrapalha a gente avançar. Opiniões dos outros. Pessoas que não estão vivendo aquilo que você está vivendo. E quando você abre seu coração, não vai dar certo. Cuidado com as opiniões alheias. Elas podem atrapalhar você de chegar no alvo que o Senhor tem. O alvo não está atrás de você, então para que você fica olhando para trás? O seu alvo, escutem isso, irmãos, por favor. O alvo de cada um de nós está à nossa frente. Ele não está atrás de nós. Você não pode mudar o passado, mas pode decidir de fato como você vai encarar o futuro com o Senhor. Neemias, reconstruindo os muros. Nós podemos ver isso lá. No capítulo 6 de Neemias, no versículo de número 3, diz assim, Neemias 6, 3. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra e eu não posso descer. Por que parar a obra para encontrar com vocês? Neemias não desviou do seu objetivo. Os amigos queriam que ele desviasse, mas ele tinha um objetivo claro. Qual é o seu alvo? Ele está alinhado, de fato, com o propósito de Deus para você? Irmãos, precisamos ter alvos da nossa vida como família, construir algo, ser bem-sucedido financeiramente, por que não? Mas eu preciso dizer algo para você. Se todos esses sonhos e projetos que você tem para a sua vida pessoal, não, de alguma forma, não estiver linkado àquilo que Deus tem, você vai ter tudo, mas não será feliz. A felicidade completa só chega para mim e para você, quando esses propósitos estão ligados ao reino. Ligados ao reino.
Em terceiro lugar, avance com perseverança. Versículo 14. Prossigo para o alvo. Isso implica num movimento contínuo de perseverança. Se você tem um alvo e você sabe aonde vai chegar, aonde você quer chegar, nada vai te impedir. Nada vai te impedir. Vão tentar, mas não vão conseguir, porque o alvo para a sua vida está ligado diretamente às promessas de Deus para você. Aqui nessa manhã eu estou diante de vários irmãos que passaram em um concurso público, que estudaram muito, que perderam noites de sono, perderam atividades familiares, sabe? E vocês conseguiram passar em um concurso, outros estão lutando, mas em nome de Jesus vão passar, eu creio. Mas o foco tem que ser um, e foi isso que Deus fez com você que está aqui. Você estudou, você dedicou, porque você tinha um alvo. Quantos não foram aqueles amigos o amigo lá de Neemias, que tentaram atrapalhar você, que você não seria capaz, que você não ia conseguir? Olha onde você está, e se você tivesse ouvido os seus amigos. Deus é bom, mas se Ele te trouxe até aqui, Ele vai te levar ainda para outros lugares, muitos melhores do que isso. Muitas vezes não veremos todo o caminho, mas devemos dar o primeiro passo. Eu não sei o que está à frente, é de Deus, eu vou dar o passo, vou dar o primeiro passo, porque foi assim que Abraão fez, irmãos. Foi exatamente isso. Abraão saiu sem saber para onde ia, e lá em Hebreus, o autor de Hebreus cita Abraão, quando ele diz ali no versículo do capítulo 11, do versículo 8, sobre Abraão, pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A fé. Pastor, estou ouvindo aqui. É a voz de Deus. Deus vai te confirmar na palavra. Cuidado, você pode estar ouvindo assovio, não chamado. Cuidado. Agora, se Deus te deu uma direção, se entrega. Vai. Que Ele vai abrindo o caminho. Ele vai tirando os perigos da caminhada. E você vai chegar em nome de Jesus. A jornada cristã tem muitos desafios, mas Deus promete que vai nos dar força. Isaías 40, versículo 31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqui estão aqueles que confiam no Senhor. E o futuro está logo ali, guiado por Deus. Vocês chegarão, todos chegarão, porque o nosso objetivo é servir ao Senhor. Não desista, Deus é contigo nessa caminhada rumo ao futuro. Receba essa palavra, não desista. Em último lugar, tenha esperança no prêmio final. O prêmio de Paulo não era algo palpável. O prêmio de Paulo não era algo terreno, mas era eterno. Era a plenitude do amor de Cristo. Era o prêmio que ele queria. Ele tinha muita coisa, com certeza ele era rico, ele era um poliglota, ele estava lá no meio da diretoria, do comando romano. Ele comia bem, ele bebia, ele se vestia, mas ele disse que aquilo tudo para ele era esterco. O que importava para ele era servir ao Senhor. Viva com perspectiva eterna. O cristão não vive apenas para este mundo. A nossa recompensa não vem daqui. A nossa recompensa vem do céu. Aleluia! Aleluia! Amados, mantenha-se firme na corrida. Não corra em vão, mas com convicção que Deus já preparou algo para nós no futuro. João 14, 2 fala sobre isso. Que Ele iria preparar uma casa para todos nós. A nossa esperança de futuro. Amados, seu passado pode até ter deixado cicatrizes em você,
Mas o futuro que Deus tem para você, ele é cheio, ele é repleto de esperança. Não existe promessa sem perseverança. Quem não desiste, avança. Aqui estão, Senhor, aqueles que não vão desistir. Aqui, Senhor, olha para esse povo aqui, Senhor. Aqui está um povo determinado a não desistir, que vai avançar rumo ao alvo que o Senhor já preparou desde a fundação dos séculos. Sua esperança está nas coisas eternas ou nos prazeres temporários? Falamos sobre 4 coisas aqui. Falamos sobre abandonar o passado. Falamos aqui sobre focar no alvo certo. Falamos aqui sobre avançar com perseverança e ter a esperança de um prêmio final. Agora escute isso. O futuro não é apenas uma expectativa, mas uma realidade a ser construída através da fé. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, e agora? Busque ao Senhor e tenha fé, tenha fé. Ter uma visão do futuro é caminhar pela fé, mesmo quando os olhos naturais não veem. A gente precisa caminhar como se estivéssemos caminhando no escuro, mas quem está nos guiando nessa escuridão, quem nos dá a mão nessa escuridão, é o Senhor. Pode ir de olhos fechados, que é Ele que está nos guiando. Irmãos, que certeza maravilhosa é você saber que você está caminhando diante de uma escuridão, diante de uma grande batalha, diante de uma grande tempestade, mas saber que quem está contigo no barco é o Senhor dos senhores. Essa é a certeza que nós temos. Nós falamos aqui em ter uma visão do futuro, abandonando o passado e focando naquilo que Deus tem para nós, no alvo certo, avançando com perseverança e mantendo esse prêmio final. Mas existe uma visão que supera uma visão de futuro. Existe uma visão do futuro que supera tudo isso que eu falei aqui. Pastor, o que o senhor falou aqui, a gente pode jogar fora? Não, tem que guardar, tem que colocar em prática. Mas existe algo com uma visão do futuro que nós precisamos viver de uma forma muito intensa. Sabe, irmãos? É a gloriosa volta de Jesus. A gloriosa volta de Jesus. O maior objetivo da nossa fé não é apenas conquistar bênçãos neste mundo, aqui na terra, mas estar preparado para este encontro que todos iremos participar. A palavra do Senhor diz em Tito 2, versículo 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Estamos aguardando esta bendita esperança. Você tem aguardado essa bendita esperança? Assim como Tito escreve para nós. Esta é a nossa verdadeira visão de futuro. Um dia, os céus se abrirão, a trombeta soará, e veremos o nosso Rei, o Rei da Glória, face a face. Esta é a verdadeira visão de um futuro para todos nós. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Esta é a verdadeira visão do futuro. Aleluia! Será que a sua vida está pronta para esse futuro? Talvez você não tenha se preocupado muito com isso. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Que você pense, que você ore, que você coloque diante do Senhor essa perspectiva linda e maravilhosa. Hoje o Senhor te chama para viver essa esperança de vida e a esperança da chegada do noivo. Eu queria que você orasse nesse momento. Eu queria que nesse momento você tivesse um tempo a sós com o Senhor. Não olhe para as pessoas que estão ao seu lado.
Deixa essa pessoa, se é seu cônjuge, se é seu filho. Agora é você com Deus. O que você espera do futuro com o Senhor? Qual a perspectiva que você tem? Cadê o Ministério de Louvor, por favor? Qual é a perspectiva que você tem diante do Senhor? O que você tem esperado? Qual o alvo que você colocou diante do Senhor? Até mesmo para este ano. Já passaram 3 meses, já se passaram 3 meses. Mas Deus ainda quer viver algo com você, ainda neste ano. Coloque diante do Senhor essa perspectiva, este alvo. Olha ao Senhor neste momento. Enquanto o Ministério de Louvor está aqui louvando, pois eu queria fazer um convite muito especial para você. Por favor, Ministério de Louvor. Vamos orar ao Senhor nesta noite, nesta manhã. Pai, coloque no nosso coração um desejo ardente de viver os seus propósitos. Coloque em nosso coração nesta manhã o desejo de olhar para o futuro e saber que o Senhor já está lá. Mas colocar diante do Senhor aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, aquilo que vai me ajudar a viver ainda melhor com a perspectiva do céu. Que seja feita a sua vontade, Senhor, porque só ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Em nome do Senhor Jesus, fale ao nosso coração. Peça ao Senhor que libere o seu coração do passado. Fortaleça a sua fé e querer avançar. E lhe dê a esperança de um prêmio celestial. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego. Pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer. Amém, Senhor. E prosseguir. Glórias a Deus. Senhor, renova em nós a esperança da tua vinda. Que os nossos olhos estejam fixos em ti. Em nome de Jesus. Se entrou alguém aqui nesta manhã que ainda não fez uma declaração ao Senhor, entregando a sua vida a Jesus, eu queria te dar essa oportunidade. Se você ainda não se declarou, não declarou ao Senhor, eu quero te pedir, repita essa oração breve comigo. Não precisa ser de forma audível. O Senhor irá ouvir o seu coração. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, nesta manhã eu entendi que para ter um futuro diante daquilo que o Senhor quer para mim, eu preciso entregar minha vida ao Senhor. Por isso, nesta manhã, eu peço perdão pelos meus pecados e te aceito como meu Senhor e Salvador. É a oração que eu faço a ti, em nome de Jesus. Amém. A igreja está orando de cabeça baixa. E eu queria perguntar, alguém aqui repetiu essa oração?
Levanta sua mão e abaixa em seguida. Alguém aqui? Levanta sua mão e abaixa em seguida. Eu quero orar. Alguém aqui? Alguém que está retornando aos caminhos do Senhor? Alguém que está se reconciliando hoje? Levante sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Alguém? Amém. Pai, muito obrigado, porque a sua palavra foi mais uma vez pregada. Que possamos guardar no nosso coração e também colocá-la em prática. Guarde as nossas vidas, Senhor, e nos livre do mal. E que possamos prosseguir, olhando com os nossos olhos fitos em Ti, esperando e tendo a esperança da sua volta. Glorificado seja o Teu santo nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Amém. Nós iremos passar agora para o segundo e último momento, que vai ser a celebração da ceia. Queria chamar aqui o Samuel, a Eunice, que possa, juntamente com os irmãos que foram escalados, possam vir para a gente proceder aqui à celebração da ceia. O Senhor disse que precisávamos fazer isso até que Ele volte. Até que Ele volte. E a nossa igreja faz isso todo primeiro domingo, com a esperança da volta gloriosa do Senhor Jesus. Pastor, quem pode participar deste momento? Todo aquele que aceitou Jesus Cristo, que foi batizado, por uma igreja evangélica, que está pode distribuir, Samuel, para eles, por favor, que é membro de alguma igreja evangélica, foi batizado, está em plena comunhão com o Senhor e também com a sua igreja local, que você possa participar. Às vezes você pode pensar assim, pastor, mas eu não estou bem hoje, essa semana passada eu cometi alguns erros, eu pequei contra amigos, contra familiares, também, quando nós pecamos contra pessoas, nós estamos pecando contra o Senhor. Você pode orar agora e pedir perdão, mas participe, não corra da mesa por causa do pecado. Como o reverendo Hernandes Dias Lopes sempre diz, corra do pecado por causa da mesa. Você terá um momento agora, porque o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é um momento de reflexão. Vou te dar agora 30 segundos para você orar ao Senhor, pedindo perdão. Se for com outra pessoa, peça perdão ainda hoje. Se ela não estiver aqui, daqui a pouco você manda um WhatsApp. Nós não podemos participar desta mesa indignamente. O apóstolo Paulo que nos ensina. Então ore ao Senhor neste momento. Amém. Quem estiver preparado, quem orou, pediu perdão, está em plena comunhão, como eu disse, fica de pé. E assim que você receber os elementos, você pode sentar, tá bom? Ao som de uma canção, a gente vai distribuir para os irmãos. Vou convidar a pastora Beth está aqui comigo, aqui em cima, por favor. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas
e os tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. E os mares, bem mais que o sol, tudo que você fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Eunice, Morreu por mim, serve. pensou em mim, me amou. Como a flor Amém. machucada. Alguém ficou sem receber o elemento? Todos receberam? Amém. O apóstolo Paulo, ele agora faz uma declaração para a igreja de como deveria proceder. A igreja de Corinto, ela estava se perdendo ali na comunhão, na ceia. Quem trazia primeiro, comia primeiro, quem era mais rico entrava na frente. Então o apóstolo Paulo, ele faz ali uma normativa. Ele dá algumas orientações, mas agora aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz exatamente o que precisaria ser feito no momento da distribuição e agora do partir do pão. Então ele vai dizer assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, em memória do Senhor Jesus Cristo. Bebamos todos juntos o cálice. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Da mesma forma, depois de ceia, ele tomou o pão, né? Agora, vocês
Acho que eu troquei aqui. Ninguém me lembrou? Agora a gente vai comer o pão, certo? Nesse caso não vai fazer diferença. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou agora é o pão, né? Ele comeu o pão. Depois de ter dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de todos. Se você já tomou o cálice, você come o pão. Se você já comeu o pão, você toma o cálice. Amém? Todos juntos comamos o pão. Amém. Louvado seja o nome, Senhor. Samuel, por favor. Microfone para Samuel. Paizinho, nós te damos graças, pois Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és eterno. Queremos te agradecer por esse momento tão lindo que nós passamos aqui, Senhor, ceando contigo, comendo do pão, tomando do cálice, fazendo isso em memória do Senhor, cumprindo a ordenança até que o Senhor venha. E até que o Senhor venha, nós estaremos aqui juntos, Pai querido, fazendo Aleluia. isso, lembrando do Senhor. Te peço, Pai querido, que o Senhor fortaleça a Tua igreja. Amém, Que o Jesus. Senhor avive a Tua igreja. Aviva o Teu Espírito em nós, Pai. Esse é o nosso clamor. Que o Teu poder esteja sobre as nossas vidas, Pai querido, para que possamos ser mensageiros do Senhor e levar a Tua palavra, Senhor, com muito amor àqueles que precisam. Muito obrigado por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente já está encerrando. Eu acredito muito sobre a vida de uma pessoa, de pessoas que colocam em nossas vidas para nos abençoar. E tem pessoas que a gente honra muito, né? Que se dedicam à vida, não só para abençoar uma igreja, mas uma comunidade inteira. Eu louvo a Deus pela vida de um homem chamado Josué Valandro Júnior, que é o pastor que lá em 2008, depois daquela carteirada e a contra-carteirada, ele tem abençoado a minha vida. E quando eu falo a minha vida, a minha família e também a Igreja Batista Atitude em Brasília. Ele tem usado a sua vida inteira para que o Evangelho seja propagado em muitos lugares. E eu queria honrar a vida do pastor Josué hoje, que é o aniversário dele. Eu queria, em nome de Jesus, que a gente pudesse, orando também a vida dele. Quem acompanha a vida do pastor José sabe que ele já foi acometido de 2 cânceres. Ele tem lutado e ele não para. E ele quer ainda mais, quer conquistar ainda mais para o Senhor Jesus. Então eu queria fazer um pedido aqui à igreja. Se nesse momento a gente pudesse, uma forma carinhosa de homenagear esse homem de Deus, só falando assim: pastor Josué, feliz aniversário. Vocês topam? Vamos ficar de pé? Não vem ninguém, né? Eu vou fazer um vídeo aqui com a pastora Beth. E aí, 1, 2, 3 e já! O ensaio foi bom. Chega pra cá, Beth. Oi? Limpou a câmera. Olha o pessoal da mídia aqui, ó. Me dando instruções, É vídeo? Ou é foto? Pastor Josué Valandro Júnior, estamos aqui na Igreja Batista Atitude em Brasília e acabamos agora um culto abençoado. Esse povo amado, ele tem um recado para o Senhor nesse dia tão especial. Igreja Batista Atitude em Brasília! Eita glória! Obrigado, irmãos, e que a graça e o amor de Deus Pai, as mais lindas consolações do Espírito Santo, esteja sobre a vida desta igreja, abençoando a vida do pastor Josué e sua família, o seu ministério e todo o seu povo espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém. Vão em paz, que Deus abençoe.